Minha palestra hoje, Firebird, a escolha certa. Quem não me conhece, eu sou o Carlos Cantu. Tenho 3 livros lançados sobre Firebird, que são esses aqui de baixo. Firebird Essential, Firebird 2, o Guia de Migração, Firebird 3. Sou desenvolvedor de software já há mais de 30 anos. Trabalho com Delphi hoje desde sempre, na verdade. Também organizo o maior evento de Firebird no mundo, que é o Firebird Developers Day, que a gente já tem 16 edições, esse ano foi a 16ª edição do FDD. Também tem o maior site, portal de informações de Firebird em português, que é a Firebase, e mantenho também o Firebird News, que é um site de notícias sobre Firebird, só que aí não em português, ele é a nível mundial, então tudo em inglês. Já palestrei em várias conferências internacionais sobre Firebird, fora os 16 FDDs que eu mesmo organizo. E, obviamente, sou também um consultor especialista em Firebird. Só para mim ter uma ideia da direção que eu vou dar para a palestra, quem aqui já usa Firebird, levanta a mão. E quem está assistindo minha palestra e ainda não conhece o Firebird, levanta a mão. Tá, a maioria então já usa e a minoria quer conhecer. Legal. Então vamos lá. Bom, o que é o Firebird? O Firebird é um banco de dados relacional, SQL. Ele é um banco de dados de código aberto, escrito em C++, open source. Ele é um banco de dados 100% gratuito, como vocês já devem saber, sem pegadinhas, não tem essa, se for uso comercial tem que pagar, não. 100% gratuito para qualquer tipo de uso. Multiplataforma, quem já usa o Firebird sabe, ele roda em Windows, ele roda em Linux, ele roda em Macintosh. Se for pegar o Firebird 1, ele roda em umas coisas que ninguém conhece, tipo CynicZ. Alguém já ouviu falar num sistema operacional chamado CynicZ? Ele rodava em CynicZ. Tecnologia amplamente testada, apesar do Firebird ser um banco, entre aspas, novo, não é tão novo mais, já tem aí 17 anos de existência. Ele veio do Interbase, o Interbase é muito mais velho, então a tecnologia que a gente tem no Firebird, ela já existe há muito tempo e está mais do que testada. O Firebird é mantido por uma comunidade de desenvolvedores espalhados aí pelo mundo. Esse é o modelo open source, qualquer um consegue baixar o código, estudar o código, alterar o código, mandar essas alterações de volta para o projeto para elas serem incorporadas e assim por diante. E a gente tem, eu costumo brincar, eu falo, se você tiver uma linguagem com mais de 10 pessoas usando, provavelmente tem um driver para Firebird para ela. Então a gente tem driver para Delphi, para o LDB, o ADBC, enfim, para praticamente qualquer linguagem aí que seja minimamente utilizada no mundo, a gente tem como acessar o Firebird por elas. Um pouco de história para quem não conhece, ou até para quem conhece e não sabe como é que surgiu o Firebird. A gente tinha até então, até o ano 2000, o Interbase, que era vendido pela Borland, era um produto da Borland. Hoje continua sendo, não existe mais Borland, hoje é embarcadeiro, mas era um banco de dados comercial. No ano 2000, a Borland resolveu abrir o código do Interbase. Então eles falaram, anunciaram isso publicamente, falaram, nós vamos, Interbase 6, que era a próxima versão, nós vamos abrir o código dele, vai ser um produto agora gratuito e qualquer um pode baixar o código. Todo mundo ficou super feliz. Só que passou um pouco de tempo, cadê esse código? Não aparecia código no Interbase. O pessoal começou a pressionar até que eles realmente liberaram o código, só que ao mesmo tempo que eles liberaram o código do Interbase 6, eles deram a notícia de que o Interbase, a partir do 6, não seria mais gratuito. Então, a única versão do Interbase, que é open source gratuita, é a 6. Todas, a partir dela, voltou a ser comercial. E, obviamente, isso aí deixou muita gente brava. Pessoas da própria Borland, inclusive. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um branch do código do Interbase 6 e assim nasceu o Firebird. Então, Firebird, a versão 1 foi lançada no ano 2002. De lá para cá, o Interbase seguiu o caminho dele. A gente teve a versão 6.5, teve a versão várias outras versões até 2017. E o Firebird começou com a versão 1, foi pela 1.5, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0 e atualmente a gente tem o Firebird 4 em beta. A previsão é que até o final do ano a gente tenha a versão final. Espero eu que não atrase. Já está atrasado na verdade, mas espero que não atrase mais.
Ah, bom, em termos de uso, o Brasil é a maior comunidade de usuários de Firebird no mundo, seguida pela Rússia, provavelmente depois pelos Estados Unidos, Alemanha e alguns países da Europa. Então, o Brasil é a maior comunidade de usuários de Firebird no mundo, provavelmente até devido vamos falar, a história de Interbase, que muita gente que usava Delphi acabava usando Interbase e acabou migrando para o Firebird também. Como é um projeto open source, a gente não tem um contador de downloads. O cara pode baixar o instalador do Firebird e copiar num CD, copiar num pendrive, fazer 20 mil instalações com aquilo ali e não vai ser contabilizado em nenhum lugar. Então é difícil a gente falar quantos usuários estão usando o Firebird hoje. Até porque, além de não contabilizar download, você não precisa se registrar para usar o Firebird. Então a gente não tem essa informação de quantas instalações existem. A gente tem uma base pelo número de downloads que é feito pelo site oficial e também pela página de After Install, que é uma página que você tem a opção no final da instalação, falar, abre aí a página do After Install, eles contam as vezes que a página abriu e também dá para ter uma estimativa de quantas instalações. Eu peguei aqui, peguei aqui no dia 12 de agosto, fiz um levantamento aqui de cada versão, quantos dias ela tinha sido lançada, e até então tinha 1.157.000 downloads oficiais, isso só dessas versões aqui, que são os últimos releases de cada uma delas, dentro desse período de tempo. Então são muitas instalações, o número real é muito maior que isso, tá? Muito maior. Mas não tem como a gente contabilizar pelos motivos que eu acabei de explicar. Então a gente tem milhões de instalações aí do Firebird pelo mundo e muitas dessas instalações estão no Brasil. Hoje a gente tem o Firebird disponível em várias distribuições já nos repositórios, das distribuições dos Linux mais comuns, CentOS, Debian, a gente vai estar vendo isso daqui a pouquinho. Bom, o que a gente pode falar de recurso que o Firebird oferece? O Firebird usa uma tecnologia chamada versioning, ou MGA, ou MVCC, que eu conheço, os únicos bancos de dados que usam essa arquitetura é o Interbase, Firebird e o PostgreSQL. Tá? Ela permite que você não precise de log de transações. Tudo isso fica controlado em múltiplas versões e registro. É um assunto bem complexo, não dá para mim entrar em detalhes aqui, mas é importante que vocês saibam. O Crash Recovery do Firebird é praticamente instantâneo. Por quê? Diferente, por exemplo, de um Oracle, de um SQL Server, que trabalha com logs de transação, se dá um problema no servidor, o computador reinicia, por exemplo. A hora que o Firebird sobe a primeira conexão estabelecida no banco de dados, a única coisa que ele tem que fazer é pegar as transações que estão marcadas como não comitadas e trocar o flag dela, que é 1 byte, para rollback. Só. O banco já fica no estado consistente. Se é um outro banco baseado em logs de transação, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar aquele log que não foi comitado e começar a desfazer as transações, as operações que tinham sido feitas dentro daquelas transações, então de trás para frente, até chegar num estado que o banco está consistente. Dependendo do volume de operações que tinha acontecido, isso pode demorar um tempo. Enquanto isso está sendo feito, o banco está offline. Então o Firebird volta no ar muito rápido. O Firebird fornece os recursos de domínios, triggers, procedures, integridade referencial, que eu considero básico de qualquer SGBD. Se um SGBD não tiver isso aí, eu não sei se chamaria de SGBD. Alocação de espaço dinâmica. Diferente de outros bancos de dados, você não precisa ficar se preocupando em prever o quanto de espaço você tem que alocar numa partição específica. Tá? A base de dados do Firebird é um arquivo do sistema operacional, como qualquer outro. Ele começa pequeno e ele vai crescendo conforme você vai colocando informação nele. Então não existe essa preocupação de pré-alocar espaço para uma base Firebird. Multiplataforma, então, falando do Firebird 3, que é a última versão oficial, a gente tem ele para Windows, para Linux, para macOS, para Android. Se vocês pegarem versões mais antigas, como eu disse, tem para sistemas operacionais que eu nunca tinha ouvido falar, CynicZ, Solaris, que é um pouquinho mais conhecido, FreeBSD e assim por diante. Código nativo, tá? Não tem nada emulado e é uma base de código única. Você não tem vários códigos para diferentes sistemas operacionais, é uma base única. História de procedure selecionável, que eu acho um recurso fantástico do Firebird. Para quem nunca ouviu falar, você tem uma procedure,
que pode fazer o que você quiser, ela pode pegar informações de várias tabelas, trabalhar essa informação, criar informação nova, e você usa essa procedure como se ela fosse uma tabela. Então você escreve lá, select asterisco, por exemplo, from o nome da procedure. Se quiser passar parâmetro para ela, você consegue, abre parênteses, passa os parâmetros. E a procedure é como se fosse uma tabela da base de dados, só que ela está gerando essa informação em real time, vivo. Tá? Muito legal, dá para fazer muita coisa legal com esse recurso. UDFs, funções definidas pelo usuário. Então, putz, eu precisava de uma função matemática que o Firebird não traz nativamente, ou qualquer outro tipo de função. Eu sei programar em Delphi, então eu vou escrever a minha função em Delphi e vou usar dentro do Firebird. Eu sei programar em C, eu sei programar, enfim. Em qualquer linguagem que gere DLL para o Windows ou Shared Object para o Linux, você consegue criar a sua rotina ali e usar dentro do Firebird, chamar a função de dentro do Firebird. Tabelas de monitoramento do banco de dados. Então, isso é um recurso que foi introduzido no Firebird 2.5 ou 2.1. Você consegue ter uma visão de tudo que está acontecendo no banco de dados naquele momento. Quais são os comandos que estão sendo executados, quais são as transações abertas, quais os IPs das máquinas que estão com conexão aberta, enfim, tudo. Quanto ele fez de leitura, quanto ele fez de escrita, uso de índice. Você tem toda uma parafernália de informação para ser analisada. Backups, inclusive incremental, tem backup total, backup incremental, com o detalhe que você não precisa tirar ninguém do ar para fazer backup. O banco continua operando normalmente, ninguém sabe que está fazendo backup, não precisa de acesso exclusivo. Character sets e collates, que é um recurso que permite que o Firebird seja internacionalizável. Então você pode ter ali informações em japonês, em árabe, em português, enfim, em qualquer língua basicamente existente aí no planeta, você consegue armazenar a informação dentro do banco de dados e recuperar, obviamente. Execução de comandos em bases externas, então eu consigo de dentro de procedures e triggers do Firebird, acessar outra base de dados Firebird, que pode ou não estar no mesmo servidor, e recuperar a informação delas, ou até mesmo gravar informações nelas. Isso de dentro de procedures e triggers. Criptografia de tráfego de dados, que é um recurso que foi adicionado no Firebird 3. Então, toda a comunicação entre o Firebird, o cliente e o servidor é criptografada. Bem legal para a segurança. Suporte a plugins de criptografia de base de dados. Então, se você quiser que o teu arquivo de base de dados fique criptografado, você pode criar um plugin de criptografia, ou comprar ou usar algum que seja gratuito, que alguém disponibilizou, espeta ele no Firebird, dá um comando na base de dados para falar, para criptografar ela. Tudo isso pode ser feito com a base online, a pessoa está usando a base de dados e o Firebird está criptografando ela ao mesmo tempo. Tá? Garante que se o cara roubar a tua base de dados e levar para um outro servidor, ele não vai conseguir acessar os dados. A não ser, óbvio, que ele tenha a chave de criptografia e também tem o plugin. Ele tem que ter essas três coisas para conseguir acessar. Os usuários podem ser centralizados no servidor ou individualizados em banco de dados. Então, eu posso ter um único usuário Cantu que tem direito de acessar várias bases de dados. Eu não preciso ficar controlando ele em cada base de dados. É um único Cantu que acessa várias. Ou, se eu preferir, eu posso ter ele individualizado em várias bases. Cada base tem o seu próprio Cantu, vamos dizer assim. Protocolo de comunicação, que é o que acontece ali no tráfego de dados entre o cliente e o servidor. Ele foi otimizado no Firebird 3 para redes com alta latência. O que é uma rede com alta latência? É a nossa famosa internet. Quem usa Firebird já tentou usar conectando num servidor remoto, deve ter percebido que a conexão ficava muito mais lenta do que numa rede local, até o Firebird 2.5. O pessoal criticava bastante, falava, pô, MySQL é rápido, Firebird fica lento se o servidor estiver na internet. Com o Firebird 3 isso acabou, menos para tráfego de blob. Blob ainda realmente não é a melhor velocidade, mas o restante, eu dei uma palestra só sobre esse tema, comparei o MySQL, que era o que o pessoal costumava usar para comparar uma coisa com a outra, e o Firebird 3 é mais rápido do que o MySQL no tráfego de dados em redes de alta latência. Servidor embarcado, que é um recurso bem legal também. Você tem o Firebird com todos os recursos dele.
para ser distribuído com a tua aplicação sem necessidade de instalar nada, nem o próprio Firebird. Né? Então, para quem está pensando em distribuir cópias de demonstração de um sistema, ou um catálogo, qualquer coisa, e não quer que o usuário tenha que instalar o Firebird para poder acessar isso, não precisa. Você distribui o Firebird com a versão embedded, o seu sistema com a versão embedded do Firebird, não precisa instalar nada. Você não precisa mudar nada no seu código, nada, absolutamente nada no seu sistema. Ele vai acessar como se fosse um servidor Firebird padrão, tá? Mas é uma conexão embedded. Triggers de transação e conexão, que é um recurso bem legal também. Você consegue criar triggers, por exemplo, na hora que alguém conectar no banco, dispara o trigger para fazer alguma ação, logar a conexão, fazer qualquer coisa. Né? Ou quando uma transação for iniciada ou comitada, também dispara o trigger para ela fazer alguma coisa. São triggers especiais. É diferente daquele trigger que a gente está acostumado, que fica atrelado a uma tabela e com a ação da tabela, né? Insert, update, delete. Global Temporary Tables, que é um recurso introduzido no Firebird 2.5, tabelas temporárias. Tem uma série de vantagens em relação às tabelas normais. Né? Ela não fragmenta, ela é um arquivo criado fora da base de dados, então a hora que você dá um drop, simplesmente é apagado o arquivo, não precisa ficar fazendo coleta de lixo, nada. Então, para quem costuma usar uma tabela normal do banco para tratar dados temporários, a GTT é a melhor opção para fazer isso. Trace API, que é um recurso que permite que o Firebird, não o Firebird, mas você, logue tudo, qualquer coisa que acontecer na base de dados. Tá? Obviamente, você pode criar filtros, né, para logar só o que te interessa, mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tá? É a conexão, é a select que rodou, enfim, qualquer coisa. Execução de procedure, execução de trigger, chamada de UDF, qualquer coisa que aconteça no banco de dados, você consegue logar com a Trace API. E agora no Firebird 4 a gente vai ter a replicação nativa, que vai ser bem legal para ser feito o hot backup. Vai ser, por enquanto, uma replicação unidirecional, então o melhor uso dela é para hot backup. Ela pode ser síncrona ou assíncrona. E para quem não quer esperar o Firebird 4, esse recurso já está disponível numa distribuição chamada HKBird, que é uma distribuição comercial do Firebird. Vamos falar com o Firebird com esteroides. Ela vem com uma série de ferramentas de otimização e monitoramento de performance e com a replicação. Tá? A mesma replicação que vai aparecer no Firebird 4, que está em beta, como eu falei no começo, né? Ela já está disponível no HKBird já há mais de 2 anos. Tá? Bom, vamos falar dos problemas, a desinformação que ainda existe, apesar do Firebird ter 17 anos já, ainda tem muita desinformação e muita gente falando besteira. E eu acho que muitos de vocês estão assistindo essa palestra para conseguir combater essas besteiras que o povo fala por aí. Às vezes até seu chefe fala essas besteiras. Né? Então, agora a minha intenção aqui, além de apresentar a base de dados, é dar argumentos para vocês combaterem essa desinformação que existe por aí. Tá? Então, o que o pessoal, às vezes você está numa roda de programadores e o cara fala, por que você usa Firebird? Não, Firebird não aguenta mais que 10 conexões. Se tiver mais de 50 usuários, ele arrega. Isso aí é lenda, é mito, não existe. Quem falou isso aí nunca usou Firebird ou não sabia usar. A verdade é essa. Bom, por que existe essa lenda, esse mito? Né? Isso aqui é opinião minha. Né? O primeiro motivo é que como o Firebird é um projeto open source, ele é custeado por uma fundação sem fins lucrativos, depois eu vou estar falando sobre ela, tudo que se arrecada de dinheiro é usado para pagar os core developers do projeto, ou seja, é investido no desenvolvimento do banco de dados. Não se gasta dinheiro com propaganda, né? Não tem marketing para o Firebird, o marketing é boca a boca. Né? Então, ele acaba sendo, se a pessoa não frequenta um círculo de profissionais ali que usam Firebird, a não ser que ela seja uma fuçadora, né, pesquisa na internet, ela não vai saber que o Firebird existe. Ela não vai ver isso numa revista, anunciado num site comercial, nada disso. Bom, Firebird é muito forte na comunidade Delphi. Né? Já foi até mais, agora está mais distribuído, tem Java, tem muita gente com Java, .NET usando Firebird. No passado, 80% dos usuários eram Delphi. Hoje, acredito que sejam 50%.
Tá? Mas o que isso causou? Né? Pelo fato do Interbase pertencer à Bolland, que também era quem fazia Delphi, e distribuía o Interbase junto com o Delphi, né? Acabou acontecendo que quem usava Firebird veio do Interbase, que também usava o Delphi, e aí ficou tudo nessa panela, vamos dizer assim. Então, às vezes, o cara que nunca usou Delphi na vida, ele nunca ouviu falar de Firebird. Né? A não ser, óbvio, que ele participe aí de eventos e grupos onde se discuta outras coisas. Né? Bom, essa eu também considero um outro motivo. A gente tem vários projetos, o LAMP ali é um deles, né? Onde você tem várias ferramentas integradas que já vêm num instalador só, por exemplo. Então, você costuma, por exemplo, um cara que vai usar PHP, geralmente o servidor que ele vai usar já tem lá o MySQL, já tem o Apache, já tem o próprio PHP, né? Tudo ali instaladinho, pronto para ele usar. O que ele vai fazer? Ele vai querer instalar outra base de dados para usar? Pode ser, né? Mas se é um cara mais preguiçoso, que precisa de alguma coisa só para fazer uma coisa simples ali, ele vai usar o que está ali pronto para ele, né? Então, isso acaba sendo também um empecilho. O fato do Firebird não vir integrado em distribuições que venham, por exemplo, se viesse um PHP já com Firebird configurado, com o Apache, tudo igual é o LAMP, esse cenário seria um pouco diferente. Esse aqui pode parecer ridículo, mas isso existe, gente. Os caras olham para o tamanho do Firebird do instalador e falam, hã? 9 mega? Um banco de dados relacional com 9 mega, isso aí tem coisa errada, não é possível. Ainda mais se você comparar, né? Versão gratuita do Oracle, versão gratuita do SQL Server. Olha o tamanho deles, 216 mega, 411 mega, aí pega o Firebird 9 mega. Né? Alguma coisa está errada, né? Não está. No caso aqui é eficiência e leveza. Então não tem nada errado pelo fato dele ser enxuto. Esse, por incrível que pareça, é outro motivo que é absurdo. Né? Pelo fato do Firebird ser muito leve, no passado, e ainda hoje, infelizmente, o pessoal tinha mania de instalar ele na máquina mais tranqueira que tivesse ali. O cara ia instalar lá numa loja, precisa de um servidor, tem que ser dedicado. Dedicado? Como assim? Não, tem que ficar só para ele. Não pode rodar outras coisas. Pega aquele 386 ali, ó, que está encostado, bota o Firebird nele, então. Ia lá, botava e funcionava. Pior é isso, funcionava. Vai instalar o Oracle naquele 386, mas nem instala. Né? Só que o negócio instalava e funcionava. Óbvio que uma máquina dessa não ia durar muito. Né? Ela já devia ter um HD bichado, uma RAM que já estava para dar problema. Aí, a hora que dava o problema, quem que culpava? Era o Firebird que não presta. A base corrompeu, deu um bad cluster no HD porque o HD estava morrendo. Qual que é a culpa? O Firebird não presta. O micro pifou, corrompeu a base. De quem que é a culpa? Firebird. Não é o ambiente. Então, infelizmente, isso ainda acontece. Lógico, quem tem consciência e sabe a importância que tem um servidor, não vai fazer uma coisa dessas. Mas a gente tem aí software houses com milhares de clientes, onde a software house não tem acesso ao ambiente do cliente. O cliente simplesmente baixa o software e instala lá onde ele quiser. Como é que você controla isso? Não tem como. E aí, se for um carinha desses que quer economizar a máquina, ele vai botar na máquina mais antiga que ele tiver lá, que ninguém quer usar, porque ninguém aguenta, o Word fica lento. Aí o cara pega e põe lá. Bom, a escolha certa. Eu acho que para a gente escolher um SGBD, ele tem que ter algumas coisas no mínimo. Eu vou passar por algumas delas aqui para a gente discutir. Primeira coisa, estabilidade. Um banco de dados é uma coisa super importante, ela tem que ser estável. O que a gente tem referente a isso no Firebird? Então, o código, a tecnologia do Firebird amplamente testada, como eu falei, já vem desde o Interbase. Então, a gente tem aí mais de 30 anos de banco de dados, de tecnologia ali, já testado, tudo que tinha que dar de bug crucial já deu, já foi corrigido. Ele é totalmente compatível com o padrão AST. O que é o AST? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Totalmente compatível com o AST. Código nativo único em C++ para todas as plataformas suportadas, todos os sistemas operacionais. Não requer manutenção constante, isso aí é um puta de um plus. Você vai botar um Oracle, você tem que ter um DBA Oracle. Tem que ter alguém cuidando da base de dados ali do servidor. Firebird não precisa, cara. Você instala, larga lá. É muito raro
momento que um DBA vai ter que fazer alguma coisa na base. Você não precisa dessa coisa constante de ficar monitorando a base e fazendo adequações e tudo mais. Firebird dispensa isso. Escalabilidade. Então, como eu mostrei, a gente tem um servidor embedded, que é monousuário. O Firebird ele vai desde o embedded, desde o monousuário, até aplicações aí com milhares de conexões simultâneas e gigabytes ou terabytes de informação, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em casos reais de uso. Então, escalar o Firebird é uma questão de você escalar o ambiente que ele está. Cresceu o número de usuários, a minha base está bem maior do que ela era, usuários que era 50, agora são 500. O que eu preciso fazer? Se você escrever o teu software direito, se você escreveu suas procedures, seus triggers direito, você vai ter que melhorar o teu ambiente. Você vai ter que botar uma CPU mais potente, talvez mais memória, HDs mais rápidos ou SSDs. Então, escalar o Firebird basicamente é escalar o ambiente que ele está instalado. E também existe, óbvio, para quem é mais micreiro, o firebird.conf, que é o arquivo de configurações, onde você vai lá e consegue ajustar parâmetros específicos ali para atuar em determinados pontos. Disponibilidade. Bom, quem instalou o Firebird aqui, e como a maioria de vocês já usam, sabe que a instalação do Firebird é a famosa Next, Next, Finish. Não tem segredo nenhum, instala em 5 minutos, ou menos, provavelmente menos. É Next, Next, Finish, pronto, está usando, está rodando, está funcional. Super estável, desde que você dê um ambiente mínimo para ele, Então, não adianta colocar lá no micro Xing Ling, com peças defasadas que estão para pifar, que aí não tem banco de dados que faça milagre ali. Backup full incremental, como eu disse, sem necessidade de acesso exclusivo. Shadow e replicação, com o detalhe da replicação ainda no Firebird 4 ou no Eskbird, que já existe, mas é comercial. Capacidade. O maior banco de dados conhecido rodando Firebird tem 11 terabytes. Nada pequeno, 11 terabytes. O limite oficial do Firebird é 64 terabytes. Limite de tamanho por tabela, 18 terabytes por tabela. É o tamanho máximo que uma tabela pode ter. A IBSurgeon, que é a empresa que faz o Eskbird, que é aquela distribuição bombada do Firebird, ela fez alguns testes rodando o TPC. TPC é um padrão de testes muito usado para testar banco de dados. Ele simula o uso em um ambiente onde se emite nota fiscal, controle de estoque, tudo isso aí é automático. Você dispara o processo e ele fica simulando inserção de pedido, emissão de nota, cadastro de cliente, tudo isso automatizado. É um padrão de testes para banco de dados. A IBSurgeon ela testou o Firebird com o TPC-C e publicou os resultados. Detalhe, esses testes foram feitos numa máquina que nem servidor era. Era um desenvolvedor que pegou e instalou o TPC-C numa máquina dele e deixou rodando. O que a gente tem de informação aqui? Para criar uma base de 1 terabyte, levou 70 horas, inseriu 6,2 bilhões de registros, a velocidade média de inserção foi de 24.500 registros por segundo, nada mal, foram usadas 646 mil transações. A maior query, ou melhor, uma query na maior tabela da base de dados, que tinha 3,8 bilhões de registros, demorou, a query essa aqui, demorou 94 milissegundos para retornar o primeiro registro. Bem rápido numa tabela desse tamanho. Quem quiser ter mais informações desse teste especificamente, está aqui publicado no site da Firebase, está lá para vocês verem. Interoperabilidade, então, o Firebird suporta o padrão ANSI SQL. Isso significa que se você estiver migrando de um banco de dados que também suporta o padrão ANSI, provavelmente você vai ter que fazer muito pouca adaptação nos seus comandos SQL, nos selects, inserts, updates. Talvez nenhuma adaptação, se o outro banco também segue o padrão ANSI SQL. Multiplataforma, como eu já disse aqui, Windows, Linux, Macintosh, Android, que pouca gente sabe, mas existe o Firebird 3 para Android. Não é o client, é o servidor mesmo. Você consegue botar o servidor Firebird dentro de um celular, por exemplo. Migração do sistema, quero trocar de máquina, vou dar um upgrade no servidor. Ou vou trocar de sistema operacional, vou tirar o Firebird do Windows e vou colocar no Linux. O que eu preciso fazer? Backup e restore. Às vezes nem isso.
Tá? Se não for mudar a arquitetura do processador, por exemplo, de um Intel para um RISC, você nem precisa do backup e restore, é só copiar a base. Então, muito fácil você migrar. Fora os inúmeros métodos de acesso, como eu já disse, né? Para quase toda a linguagem que existe por aí, tem um driver para acessar o Firebird. Autonomia. Então, o Firebird independe dos sistemas de arquivos. Como assim? Eu uso FAT32 no meu servidor, eu uso HPFS, eu uso EST3. Se você não quiser usar nada disso, você pode ter uma partição RAW, sem sistema de arquivos, e botar a base lá. Isso é possível de ser feito. Tá? Integridade referencial, declarativa, que eu considero uma coisa básica para qualquer banco de dados aí relacional. Alguns não têm, eu não chamaria de banco relacional. Validação de regras de negócio através de triggers, procedures, constraints e tudo mais. Storage de procedures com linguagem nativa do Firebird, a chamada PSQL, a linguagem do Firebird. Controle de usuários no SGBD, como eu disse, pode ser centralizado ou por base de dados. Habilidade de gerar datasets virtuais. Como eu disse, por exemplo, uma história de procedure selecionável, você usa ela como se ela fosse uma tabela, mas fisicamente ela não existe. Ela está coletando dados de outros lugares, de outras tabelas, criando dados, seja com cálculos, com concatenação de informação, e retorna isso como se fosse uma tabela. Mas ela não existe fisicamente na base de dados. Essa tabela não existe, ela é uma procedure viva. Suporte. A gente tem uma grande comunidade de usuários, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil. Tem também empresas comerciais, como a Firebase, a minha, a IB Surgeon, que faz o Whiskeybird, a IB Phoenix, enfim. Aquela empresa que quer ter um contrato, eu tenho medo de usar um negócio open source, porque se der problema, não sei para quem correr e tal. Para esse tipo de empresa, quer fazer um contrato com alguma das empresas comerciais aí que oferece esse tipo de serviço, elas existem. Se essa empresa não tiver essa paranoia, você tem uma comunidade de usuários aí que está disponível 24/7, na lista internacional é basicamente 24/7 mesmo, que vão te ajudar na medida do possível, sempre que possível. E é bem legal porque até um tempo atrás, quando o Firebird nasceu, praticamente não existia documentação, não existia nada. O suporte do produto era todo feito voluntariamente pela comunidade. Hoje felizmente, a gente já tem uma documentação oficial, talvez pouca gente saiba aqui, mas tem a documentação oficial do projeto lá no site. Você baixa ela em PDF ou vê online, em páginas web mesmo. Inúmeros livros, só eu tenho 3 publicados. Artigos online, a Firebase é o maior portal em português, tem ali provavelmente uns 200 artigos. Fora os sites internacionais, também tem outros artigos aí. O próprio site da IB Surgeon também publica vários artigos interessantes. E as conferências, o Firebird Developers Day é uma delas, é a maior do mundo, mas a gente tem também a conferência internacional, vai ser agora em outubro, em Berlim esse ano. Já foi em Hamburgo, já foi em Praga, em Bérgamo, na Itália. Cada ano geralmente muda a cidade. E aí vamos então para a parte prática da coisa. Eu falei que aguenta milhares de conexões simultâneas, base de gigabytes ou terabytes, mas me mostra alguém que realmente tem bases e conexões nesse número. Vou mostrar vários. Aqui embaixo, eu coloquei esse link aqui, é um link oficial lá para o site do projeto. Ali tem vários estudos de caso, onde mostra casos reais de uso. Alguns que eu vou mostrar aqui também estão lá, nem todos. Tá? Vamos lá, a primeira delas, Distributel, é uma operadora de telefonia do Canadá. É como se fosse a Vivo. Pô, não vamos estragar a Distributel, Enfim, é uma operadora de telefonia, por lei, lá tem uma lei interessante, a gente devia ter aqui também, O sistema lá tem que estar online 99,9% do tempo. Esse slide especificamente, eu não consegui contato com a Distributel esse ano. Essas informações estão 6 anos defasados. Então, isso aqui é de 6 anos atrás. Eles tinham 500 usuários simultâneos, 2 milhões de transações por dia, redundância através de vários servidores, e um negócio interessante. Se você tirar o telefone do gancho, lá no Canadá, um registro está sendo gerado no banco Firebird. Então, é uma situação bem específica, apesar dos números estarem mais modestos aqui, porque já estão defasados vários anos, é uma situação bem legal. Biblioteca Municipal de Praga.
também é um slide que está com informação não tão atualizada, mas também já era interessante alguns anos atrás. Né? 350 usuários simultâneos, 600 conexões simultâneas, desculpa, entre 400 e 600 conexões simultâneas. Às vezes o mesmo usuário abre mais de uma conexão. 20 aplicações acessando o servidor, de 3 a 5 milhões de transações diárias. Lá eles usavam Firebird Classic com esse computador aqui, com esse servidor, um quad-core na época, né? Hoje isso aqui já deve estar bem melhor. Né? Na época, isso aqui era o suficiente para atender essa situação. Tá? Moscow Interbank Currency Exchange. Essa informação está mais atual. Tá? Então, 2.000 usuários em toda a Rússia, 250 mil transações diárias, 300 sistemas conectando o banco de dados através do middleware que eles criaram. E, de novo, tem uma lei lá de 99,99% de tempo online. Ele tem que estar online, no mínimo, por isso aí. É quase 100%. Né? Na Europa, especialmente na Alemanha, tem um ERP open source chamado Averp. Tá? Por que eu coloquei ele aqui? Dá uma olhada na estrutura, no tamanho da estrutura do banco. 2.500 tabelas, quase 2.700 views, 7.500 stored procedures, 7.400 triggers, tá? 17.000 índices. Tá? Olha o tamanho disso, 326 UDFs. Né? Olha o tamanho da metadata para criar o banco, 2 milhões de linha. Né? Isso aqui é um banco open source, desculpa, é um sistema open source usado basicamente na Alemanha e alguns outros países da Europa. Tá? Então, que usa o Firebird. Basex é uma empresa lá da Austrália, provê tecnologia de informação empresarial para varejistas independentes. Base de dados está um pouco defasado esse slide, já deve ter uns 4 anos, mas você vê 4 anos atrás, 450 GB. Já era grande, agora deve estar o dobro disso. Esse é um caso interessante, né? Não tanto pelo tamanho, né, que vocês veem que não é muita coisa, 100 usuários simultâneos, 600 storage procedures, 400 tabelas, não é uma coisa assim, nossa, que absurdo, né? Isso aqui que é legal, ó. Eles estavam pensando em trocar o sistema, e entre as opções, poderiam adotar a mudança para um banco da Oracle, né, um banco Oracle. O custo para manter esse servidor seria de 15 mil. Né, fora o custo mensal para ter um DBA cuidando disso. Só que o mais interessante é que eles precisavam de um recurso chamado Data Mutation, que o Oracle não tem. E o Firebird tem. O Firebird permite isso. Então, o que eles fizeram? Usaram o Firebird. Estão felizes com isso. É um caso onde tiveram que decidir entre um e o outro. E por incrível que pareça, né, às vezes a pessoa vai falar, bom, por que não usou o Oracle? Né? Tá aí o motivo. Por incrível que pareça, o Oracle não atendia uma necessidade específica deles. SDSys, ela tem um software para clínicas médicas, é lá na Rússia, né, tem mais de 500 instalações. O maior cliente é esse carinha aqui, Budzudorov, que é uma rede de clínicas em 19 cidades da Rússia. Isso aqui está atual, tá? Esses números estão atuais. Maior banco de dados tem 660 GB e mais de 1.200 usuários simultâneos. O pico é de 1.500 usuários, como vocês, que acho que não está dando para ver aí, né? Mas esses gráficos aqui, ó, isso aqui é o número de usuários, isso aqui é o tamanho da base. Tá? Esses gráficos são daquela ferramenta HKBird da IBSurgeon. ProfitMed é outra empresa lá da Rússia. Lembrando que depois do Brasil, a Rússia é a segunda maior base de usuários do Firebird no mundo. Tá? Então, um dos 10 maiores distribuidores farmacêuticos da Rússia e trabalha 24/7, não para. Tá? Não tem janela de tempo, está sempre trabalhando. Tá? O maior banco de dados, 300 GB, 800 usuários, usam tanto o Firebird 2.5 como 3.0, banco com 12.000 storage procedures. Tá? Um caso bem legal também. Watermark Technology é uma empresa da Inglaterra, também tem um cenário bem específico e é interessante até para quem duvida se o blob é uma coisa que funciona e que eu posso usar à vontade no banco de dados. Tem gente que tem essa preocupação, né? Eu não uso blob porque eu acho que dá pau, só eu não sei, não me inspira confiança. Bom, tá aqui. Base de dados de 2.6 terabytes,
né? 95% desses 2,6 terabytes são blobs. Tá? Então, ainda está com o pé atrás com os de blob? Não tenha. Tá? Funciona perfeitamente bem. Tá? E eu falo por experiência própria também, que eu uso bastante blob, nunca tive um problema com ele. Tá? De novo, né? Aqui você tem o número de usuários, então você vê que tem um pico aqui por volta do meio-dia, onde ele chega lá a 60 usuários simultâneos, e aqui você tem o tamanho da base de dados, crescimento dela também no decorrer do dia. Esse é um outro exemplo muito legal e curioso do uso do Firebird, porque ele sai totalmente fora da casinha, vamos dizer assim. Né? O que é o padrão a gente usar um banco de dados? É para armazenar informação geralmente comercial, né? Um ERP, um sistema contábil e assim por diante. Aqui não, aqui é um jogo. É um jogo online, inclusive, anotem aí o site. Acho que depois o Daniel vai disponibilizar os slides. Né? Você entra nesse site aqui, você se cadastra lá para ter um usuário no jogo e começa a jogar. É um jogo espacial, tem várias constelações e cada um fica tentando conquistar o império do outro e tal. O legal é que 98% da lógica do jogo em si foi codificada em Stored Procedure dentro da base de dados. Tudo usando a linguagem nativa do Firebird, que é o PSQL. Além disso, a gente tem alguns números, isso aqui também está meio defasado, já tem uns 5, 6 anos de informação, hoje deve ser bem maior esse número. Mas enfim, o tamanho da base de dados é 1 GB por galáxia, né? Então são várias galáxias, várias bases de 1 GB cada. Mais ou menos 6 mil jogadores ativos, 89 tabelas e 403 Story Procedures, 5 bilhões de registros são gerados no final de uma jogada. Então é o crescimento da base. Número de conexões simultâneas por servidor, 300. Então vale a pena dar uma olhada nesse carinha aí, só de curiosidade, né? E saber que a gente consegue usar um banco de dados até mesmo para implementar inteligência, regra, né? Para jogos ou qualquer outra coisa que vocês tenham em mente aí, né? Esse é um outro caso curioso. A O2 é uma operadora de celular. Da onde que ela é mesmo? É da Europa, acho que não é um país específico, deve abranger vários países da Europa. E eles distribuem um aplicativo de conexão. E por acaso, um cara que usava Firebird instalou esse aplicativo e descobriu que o aplicativo usava Firebird, porque em nenhum lugar fala. Esse é um outro problema que a gente tem para contabilizar usuários, né? As empresas não têm a prática de falar, olha, o nosso software usa Firebird. Aqui no Brasil eles são mais paranoicos ainda, né? Eles não gostam de divulgar o que eles usam. Né? As grandes empresas, não vou falar que é Firebird ou que é qualquer outra coisa, simplesmente eles não falam nada. Né? E com isso a gente às vezes tem casos de uso muito legais por aí que a gente nem fica sabendo, né? Porque não divulgam a informação. Mas aqui você vê, o cara descobriu por acaso, e assim, só de usuários dessa operadora eram milhares ou milhões. Então você pode considerar que só da O2 existem milhares ou milhões de instalações do Firebird espalhadas aí pelo mundo. De novo, Rússia, né? Sistema de troca de informações da Federal Bailiff Service, que é do governo russo. Esses caras, eles usam um banco de dados chamado RedDB. Como assim RedDB? Não é o Firebird? É o Firebird. Tá? Só que eles criaram um outro banco baseado no Firebird, chamaram de RedDB. Qual que é a diferença do Firebird para esse RedDB? O governo russo ele tem imposições muito fortes em relação à segurança, principalmente criptografia. Então eles criaram o RedDB implementando tudo o que o governo russo exigia em termos de segurança numa base de dados. Então ele é basicamente o Firebird com esses plugins de segurança que o governo russo exige. Aí eles criaram esse banco chamado de RedDB, mas nada mais é do que o próprio Firebird com essas melhorias aí para atender especificamente o governo russo. Tá? Então, de novo, aquela lei interessante, né, de 99,9% de disponibilidade, banco de dados de 3 terabytes, outro carinha bem grande aí, né? Tabelas com 1,5 bilhões de registros, 3 milhões de inserts e updates por dia, uma consulta de um registro pela primary key demora 100 milissegundos, é quase que instantâneo, olha o tamanho da base, né? 2.000 conexões simultâneas, 2.000, gente, 2.000 carinhas pendurados no banco de dados ao mesmo tempo. Né? Então,
Quem tem 20 já acha muito? 2.000. Tá? E o Firebird ou RedDB dando conta aí sem problema. Esse é outro caso bem interessante de uma empresa que chama Café Extra Ballet. Você tem ali 180 nodes de replicação, 1.1 bilhões de registros na base, isso aqui é atual, tá? Essa informação é atual. A do slide anterior também é atual. 2.5 milhões de registros novos por dia. Por dia, 2.5 milhões de registros adicionados aí na base de dados. 350 GB de tamanho. Ali eles têm um ambiente heterogêneo, onde tem Firebird 2.5, 3.0, rodando tanto em Windows como em Linux, em máquinas virtuais e em servidores dedicados. Tanto um como o outro. Bom, falei aqui de um monte de uso fora do Brasil, né? Quem que usa no Brasil? Por incrível que pareça, é mais difícil descobrir quem usa no Brasil do que lá fora. Aqui eu acho que as empresas são mais paranoicas e realmente não passam informação que usam determinada tecnologia. Às vezes a gente chega nessa informação por outros caminhos, às vezes por acidente você acaba descobrindo, por exemplo, você vai num Carrefour, vai passar no caixa e aparece alguma coisa do Firebird na tela ali. Opa, Carrefour usa Firebird. Eles nunca vão falar que usam, você vai descobrir por acaso. E o Carrefour, se eu não me engano, é um exemplo real, realmente parece que eles usam sim. Bom, aplicações do Banco do Brasil tem várias que usam Firebird. Caixa Econômica Federal, várias que usam Firebird também. Dataprev também usa Firebird. Clínica do Leite, que é uma clínica que faz análise de leite para o governo. Na verdade não é para o governo. O governo exige que os fabricantes de leite façam análise do leite para botar no mercado. A Clínica do Leite é um dos poucos laboratórios aqui no Brasil que fazem esse tipo de análise. Todo o sistema deles roda em cima de Firebird. Diversas Unimedes. Unimed, plano de saúde, né? Apesar de ter várias Unimedes, cada uma delas são individuais. Elas decidem o que elas querem usar. Não tem um único sistema que é usado em todas as Unimedes. Mas eu conheço pelo menos 3 Unimedes que usam Firebird. Então, assim, eu conheço 3 e as 3 usam Firebird. A tendência é que muitas outras Unimedes também usem Firebird. Né? Tokstok é uma loja que muita gente conhece aí. 60 lojas, 450 pontos de venda usando Firebird. Esse é outro caso que também eles não divulgam que usam. Se o Amarildo estiver por aqui, eu peguei essas informações com ele. Fora isso, a gente tem milhares de instalações de ERP, sistema contábil, sistema hospitalar. Tá? Eu falei milhares, mas eu arriscaria dizer milhões. Tá? Só de Brasil, estamos falando só de Brasil. Tem uma empresa de Campinas, por exemplo, que tem software para posto de gasolina. Eles compraram o HKBird e eles instalaram, só de instalações do HKBird, se não me engano, tem 5.000 instalações. Uma empresa. Imagine quantas software houses tem no Brasil e quantos clientes essas software houses têm. Então, eu arriscaria dizer que a gente já passou de 1 milhão de instalações no Brasil. Firebird versus outros bancos de dados. Eu não vou falar em coisas técnicas aqui, né, senão eu precisaria de mais 3 palestras. Né, mas coisas que podem decidir a sua opção por um por outro. Né. MySQL, licença dual, o que isso significa? Se você tem um produto comercial e você quer distribuir o MySQL junto com o seu produto, ele não é mais grátis, você tem que pagar. Pouca gente sabe disso, mas tem. Tá? Bom, para a web, ninguém vai discutir isso. Né? Futuro incerto. MySQL hoje é da Oracle. Né? Qual é o interesse da Oracle em evoluir o MySQL? Para começar a competir com o próprio Oracle? Não sei. Tá? Ficaria com o pé atrás. PostgreSQL. Ele não tem uma versão embedded oficial, como o Firebird tem. Ele é bem mais complexo de instalar e configurar. Algumas coisinhas que eu acho meio absurdas, né, mas são possíveis. Por exemplo, você consegue compilar uma procedure no PostgreSQL com um erro no código. Ele deixa você compilar. Na hora de rodar vai dar pau, lógico, mas ele deixa compilar. E se você der um rollback numa transação, tudo que foi feito naquela transação... se você tem um erro num comando que estava dentro de uma transação que rodou vários comandos, ele automaticamente dá rollback de tudo que foi feito naquela transação. Firebird não. Firebird trabalha com save points. Então, você pode ter uma transação que fez 100 operações. Se uma quebrou, você consegue commitar ela. Lógico que o que
uma que quebrou fez, não vai valer. É como se ela nunca tivesse existido, aquele comando. Os outros 99 que funcionaram, eles vão ser gravados normalmente. SQL Server só tem para Windows, o preço é salgado, a administração dele é pesada, não é igual a Firebird, que não depende de DBA, e você precisa de um contrato com a Microsoft para distribuir o SQL Server com a tua aplicação. O Oracle, custo alto, ninguém duvida disso. A administração pesada também, você vai ter que ter um DBA cuidando do teu banco de dados, do seu servidor. E também precisa de um contrato para distribuir junto com a tua aplicação. Falando da organização do projeto, né? O Firebird é um banco open source, a gente tem vários desenvolvedores, eu vou mostrar depois aqui, cuidando dele. E a gente tem uma fundação chamada Fundação Firebird, ela é uma fundação oficial, ela existe, é registrada, tudo bonitinho. Essa fundação, qual a função dela? É pagar o desenvolvimento do Firebird. A gente tem pessoas que são core developers que trabalham só para o Firebird. Esses caras têm que viver, eles têm filho, eles comem, né? Então a fundação é que paga o salário dela. Da onde vem o dinheiro? Doação, patrocínio, né? É daí que vem o dinheiro da fundação. A gente tem um core team, que são esses aqui os desenvolvedores principais. A gente tem um time de administração, que é composto pelo core team mais algumas pessoas. Tem a própria fundação. Aqui eu listei o nome das pessoas que compõem cada parte do projeto. Por que tem esse carinha piscando aqui? O Adriano é o único brasileiro que é core developer, que bota a mão na massa ali no código do Firebird, que desenvolve recurso para o Firebird. É o único brasileiro. O resto a gente tem aqui o Dmitry, que é russo, o Vlad, que é ucraniano, Peshkov, que é russo, e o Roman, que é, se não me engano, russo também. Como que eu me associo à fundação? Notem que o custo é irrisório, gente. $50 por ano. Ou se você quiser ser um membro votante, $300 parcelados em $25 durante 12 meses. É muito pouco, gente. Assim, pela quantidade de usuário que o Firebird tem no Brasil, era para ter milhares de associados à fundação. Infelizmente não tem. Então eu aconselho todo mundo que puder se associar. Tá aqui o meu contato. A gente não vai ter tempo para pergunta, mas vai ter a sessão de perguntas aqui na próxima palestra, né? Então agradeço a presença de todos. Estou aqui para responder perguntas na próxima sessão ou por aqui, andando por entre vocês. Obrigado pela presença, espero que tenham gostado.